Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Antes de começarmos, queremos garantir que todos os nomes e identidades dos envolvidos nestas histórias foram mantidos em sigilo para preservar sua total privacidade. Acompanhe agora estas narrativas envolventes e misteriosas, cuidadosamente preparadas para você. História 1. Sou caminhoneiro desde os meus 25 anos e ao longo da minha carreira já dirigi muitas vezes durante a noite, tendo vivenciado algumas situações estranhas. Realizo entregas para diversas empresas e frequentemente preciso cruzar o estado inteiro para entregar os produtos. Em um certo dia, tive que atravessar o estado do Maranhão para entregar uma carga de móveis de madeira. Grande parte do percurso era por estradas de terra e a viagem levaria várias horas. Já havia me atrasado para iniciar o trajeto, então sabia que passaria a maior parte da viagem no escuro. Devido às características dessas estradas desertas, que são geralmente muito retas e vazias à noite, eu podia dirigir um pouco mais rápido do que o normal. Por conta dessa velocidade, assim que avistei as luzes traseiras de um carro piscando, precisei frear bruscamente para parar o caminhão e estacionar ao lado do veículo, que estava na beira da estrada. O carro era um modelo antigo, com o pisca-alerta ligado. Desci do caminhão pensando em verificar se alguém precisava de ajuda. Caminhei até o carro e bati na janela, mas não houve resposta. Inclinei-me para olhar através dos vidros escuros e não vi ninguém lá dentro. Fiz o mesmo em todas as janelas, confirmando que o veículo estava vazio. Olhei ao redor para a mata escura e fria, mas não conseguia enxergar muito longe, apenas cerca de 15 metros à minha frente. Mesmo assim, eu realmente queria ajudar, então voltei ao caminhão e peguei uma lanterna que estava na caixa de ferramentas embaixo do assento do passageiro. Era uma dessas lanternas táticas com uma luz tão forte que podia cegar se apontada diretamente ao rosto. Ao acender a lanterna, ela revelou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado ao lado da estrada. Talvez eu não tivesse notado antes, porque o estacionamento do posto estava coberto de névoa, misturando-se com a escuridão, tornando difícil distinguir o chão de concreto. A construção abandonada ao lado do posto parecia ser uma antiga loja de conveniência. Naquele momento, fez sentido para mim que o dono do carro, com as luzes piscando, provavelmente estivesse dentro do posto. Caminhei até a porta da frente, que estava totalmente quebrada, e a luz da lanterna iluminou uma boa parte do interior. Como eu imaginava, aquele lugar era uma daquelas lojas de conveniência que se encontram em muitos postos de gasolina. Não era surpresa que a loja não tivesse sobrevivido em uma estrada tão pouco movimentada. Gritei perguntando se havia alguém lá dentro e anunciei que estava ali para ajudar. O eco que veio em resposta me deixou arrepiado. Em seguida, ouvi um ruído vindo do outro lado da loja. Parecia o som de um sapato raspando contra o concreto. Aquele ruído vinha de trás de algumas prateleiras que, em outros tempos, provavelmente estavam repletas de bebidas ou lanches. Eu chamei novamente, oferecendo ajuda caso alguém precisasse, e foi então que ouvi um sussurro profundo e pesado. Eu entendi claramente o que o sussurro dizia, mas não conseguia compreender por que alguém diria aquilo. Além disso, eu também ouvi uma respiração pesada vinda de um dos cantos daquele lugar. Isso foi o suficiente para me fazer sair de lá apressadamente, caminhando de volta para o meu caminhão. Aquela experiência me deixou completamente atordoado por alguns segundos. Eu não sabia se o que estava ouvindo era real ou não. É difícil explicar, mas fiquei desorientado. Corri até o meu caminhão e liguei para a polícia, porque, honestamente, eu estava muito assustado para voltar lá dentro. Eles pediram minha localização exata, mas eu não sabia dizer onde estava, apenas que estava ao lado de um posto de gasolina abandonado em uma estrada deserta. Pediram para eu continuar na linha e fornecer mais detalhes sobre a localização. De repente,
O carro na minha frente ligou o motor e começou a acelerar pela estrada. Eu estava tão desorientado que nem percebi quando alguém entrou no carro. Estava muito escuro e eu estava distraído com a ligação. Corri de volta ao posto para ver se ainda havia alguém ali, enquanto continuava no telefone com a polícia. Fui até a parte de trás da loja, de onde tinha ouvido a voz e a respiração, e fiquei paralisado ao encontrar uma poça de sangue fresca no chão. Só pude imaginar os detalhes horríveis do que havia acontecido ali. Informei ao policial ao telefone que provavelmente acabara de presenciar um crime. Eventualmente, a polícia enviou várias viaturas ao local. Eles me perguntaram se eu tinha alguma informação útil, como a placa do carro, a aparência do suspeito e coisas do tipo. Tudo o que pude dizer foi que o carro era antigo e de cor escura. Relatei também que ouvi uma voz masculina me dizendo para sair, e logo em seguida escutei uma mulher gritando enquanto eu saía do lugar. Não havia nenhum corpo deixado para trás, mas eu tinha algumas suspeitas sobre o que poderia ter ocorrido. A polícia coletou algumas evidências e amostras de sangue, mas eu não consegui contribuir muito para a investigação. Infelizmente, eu ainda não tinha uma câmera instalada no painel do meu caminhão que poderia ter registrado a placa do carro. Literalmente, na semana seguinte, comprei e instalei uma câmera no meu caminhão. Essa foi, sem dúvida, uma daquelas experiências raras que só acontecem uma vez na vida. E com certeza vai me assombrar por muito tempo. História 2. Trabalho como caminhoneiro para várias empresas há 10 anos. 3 anos atrás, eu estava trabalhando para uma empresa de armazéns, realizando entregas. Naquele dia, 12 de abril, uma segunda-feira gelada, eu estava dirigindo um caminhão semi-reboque. A semana estava apenas começando e havia muitas cargas para entregar, então eu estava tentando completar tudo o mais rápido possível. Comecei a dirigir às 3 da tarde e planejava chegar ao destino naquela mesma noite sem precisar parar para descansar. Após a meia-noite, comecei a dirigir a 10 km por hora acima do limite de velocidade, o que é bastante rápido para um caminhão semi-reboque. Eu já estava começando a ficar bastante cansado, mas faltava apenas 1 hora para chegar ao meu destino, e achei que poderia continuar sem parar. Meus olhos estavam pesados e estava ficando difícil mantê-los abertos. Peguei um pouco de água, esfreguei no rosto e isso me deixou ligeiramente mais alerta. Meu caminhão era o único veículo na estrada naquela hora. Então, além da luz dos meus faróis, a estrada estava completamente escura. Lembro-me claramente de quando peguei minha garrafa de água para tomar um gole e quase a cuspi no volante ao avistar uma figura negra na estrada, se aproximando rapidamente. Pisei forte no freio e quando o caminhão desacelerou, quase parando, pude ver melhor a aparência daquela pessoa parada quase no meio da estrada. O homem parecia estar vestindo uma roupa preta e tinha algum tipo de cachecol preto enrolado no pescoço, que era tão longo que parecia quase anormal. Sei que isso pode parecer estranho de se notar, mas o pescoço dele era tão comprido que era quase assustador. No entanto, seu rosto era um completo borrão e eu não conseguia distinguir nenhuma característica. Quando meu caminhão desacelerou e se aproximou desse homem misterioso, eu estava quase abaixando a janela para perguntar se ele precisava de ajuda, mas ele simplesmente se virou para a esquerda e correu em direção à floresta. Naquele momento, eu não pensei muito sobre a estranheza da situação e simplesmente acelerei, continuando minha viagem. Estava com pressa. Para ser sincero, só uns 20 segundos depois, meu coração começou a disparar, quando percebi o quão estranha havia sido aquela situação. Passaram-se 5 minutos e eu comecei a me acalmar novamente, mas de repente outra coisa aconteceu. Quando estava em alta velocidade novamente, vi algo na estrada à minha frente correndo. A princípio, parecia ser um animal,
Mas quando cheguei mais perto e a coisa correu para dentro da floresta, percebi que parecia ser uma pessoa. Dessa vez, nem sequer toquei no freio, apenas continuei em alta velocidade. Continuei pela estrada, pisando ainda mais no acelerador, uma vez que estava começando a ficar assustado e queria chegar mais rápido. No entanto, estava ficando cada vez mais cansado e algumas vezes acabei invadindo a outra faixa sem perceber. Faltavam cerca de 40 minutos de viagem e eu não tinha certeza se conseguiria terminar o trajeto. Comecei a procurar um lugar adequado para estacionar e, eventualmente, avistei uma pequena entrada de terra ao lado da estrada. Achei que fosse uma dessas áreas de descanso feitas para estacionar o veículo. Entrei naquela área de terra com meu caminhão, puxei o freio de mão, inclinei meu assento para trás e fechei os olhos. Não consegui dormir nem por uma hora inteira e despertei repentinamente no meio da escuridão. Ainda não sei dizer o que exatamente me acordou, mas assim que olhei para fora, através do para-brisa do meu caminhão, meu instinto me dizia para acender os faróis. Então, liguei as luzes que iluminaram a área à minha frente. No entanto, havia algo na frente do caminhão. Era um homem, o mesmo homem com o cachecol preto que eu havia visto no meio da estrada, mas agora eu podia ver seu rosto com mais clareza. Ele tinha um sorriso largo e seus olhos estavam arregalados ao máximo. Ele olhava diretamente para mim através do para-brisa. Com o coração acelerado, liguei o motor e saí daquele acostamento de terra o mais rápido que pude. Não conseguia entender como ele poderia ter caminhado 20 quilômetros desde o lugar onde eu o tinha avistado pela primeira vez. Não parei novamente naquela noite até chegar ao meu destino. Ao chegar ao meu destino, adormeci no estacionamento e acordei cedo na manhã seguinte. Quando acordei, a única explicação lógica que consegui encontrar foi que minha mente cansada havia me pregado uma peça, porque eu tinha visto várias coisas estranhas na noite anterior. No entanto, nunca tinha ouvido falar que uma alucinação poderia ser tão vívida e aterrorizante. Nunca mais passei por algo parecido com o que experimentei naquela noite, e o fato de que aquilo pareceu tão real é o que ainda me assombra até hoje. História 3. Antes de conseguir um emprego em um escritório na cidade, eu trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa de entregas. O salário era decente e eu gostava do trabalho na maior parte do tempo, mas também havia momentos difíceis. Era 2012 e eu já estava fora da faculdade há 2 anos, trabalhando das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite em uma quarta-feira. Estávamos no auge do inverno, então escurecia por volta das 5:30 da tarde. Eu não morava em uma área nobre de uma grande cidade. Minha residência ficava em uma cidade pequena que não era das melhores. A região onde eu morava não era exatamente uma favela, mas definitivamente não era um lugar muito seguro. Eu costumava fazer entregas naquela área com frequência. A situação habitacional da minha cidade era peculiar. Algumas quadras tinham fileiras de casas e barracos espaçados a grandes distâncias umas das outras, enquanto outras quadras eram completamente desabitadas, sem nenhuma construção. Isso resultava em menos entregas para mim, já que as casas ficavam tão distantes que cada entrega levava mais tempo do que o normal. As entregas do dia eram marcadas no mapa de forma que eu sempre pudesse seguir a rota mais eficiente, em vez de fazer as entregas em uma ordem aleatória. Depois de várias horas de trabalho naquele dia, entregando pacotes por 3 cidades pequenas diferentes, comecei a percorrer uma rua que ficava em uma das quadras que mencionei anteriormente. Era uma rua com várias casas pequenas e barracos espaçados, com a floresta de um lado da rua e as construções do outro. Eram pouco mais de 6 horas, meu turno estava quase no fim e eu tinha poucas entregas restantes. Havia uma pequena casa isolada nessa rua, mais parecendo um barraco,
e o pacote precisava ser assinado pelo destinatário, o que significava que eu não podia simplesmente deixá-lo na varanda. Estacionei em frente à casa, fui até a parte de trás do caminhão e peguei a maior e mais pesada caixa do dia. Parecia que havia peças de metal se chocando dentro da caixa, várias e várias peças. Não fazia ideia do que poderia estar ali, mas meu trabalho era apenas deixar a caixa na porta da casa e foi exatamente o que fiz. Não havia campainha nessa casa, então tive que bater na porta. No entanto, eu não via nenhuma luz acesa lá dentro e também não havia carro estacionado. Estava torcendo para que alguém estivesse em casa. Bati na porta algumas vezes, até que vi a cortina de uma das janelas se mover e ouvi passos se aproximando da porta, seguido por uma longa pausa. Uma pausa suspeita e desnecessariamente longa ocorreu até que a pessoa finalmente abriu a porta. Uma mulher mais velha colocou a cabeça para fora, com uma expressão meio paranoica. E quando eu disse que ela tinha um pacote para assinar, ela finalmente abriu a porta completamente. Ela parecia inquieta quando pedi para que ela assinasse no meu dispositivo eletrônico. Ela finalmente assinou, mas a assinatura era bem desleixada. Ela me pediu que eu a ajudasse a levar a caixa até o quarto dela, e eu já meio que esperava isso, dado o porte frágil da mulher. Assim que entrei na casa, senti um cheiro forte e desagradável. Toda casa tem um odor característico, seja ele bom ou ruim, e o cheiro dessa casa era horrível, sem que eu soubesse exatamente o que o causava. Ela me guiou até a parte de trás da casa, passando pela pequena sala de estar, e me conduziu por um corredor estreito, onde tive dificuldade para carregar a caixa. Finalmente, ela abriu uma porta e pediu que eu colocasse a caixa dentro de um armário no fundo do quarto. Pedi que ela acendesse a luz, mas ela disse que a lâmpada estava queimada. O quarto estava quase totalmente escuro, com a única fonte de luz vindo da sala de estar, que atravessava o corredor e entrava no cômodo. A iluminação era fraca, dificultando a manobra da caixa. Cautelosamente, adentrei o quarto, forçando meus olhos para enxergar melhor. No meio do caminho, enquanto me aproximava do armário, notei uma silhueta no fundo do quarto escuro. Eu tinha certeza de que era uma pessoa, devido ao formato da sombra, e vi essa figura se movendo no canto do armário. Não havia nenhuma explicação lógica para isso. A pessoa claramente tentava se esconder, esperando que eu me aproximasse. Com a adrenalina a mil, rapidamente deixei a caixa no chão e saí do quarto. Passei pela mulher rapidamente e disse: "Tenha uma boa noite." Ela começou a gritar, pedindo para que eu voltasse e a ajudasse, chegando até a me xingar. Não sei o que aquela mulher e a pessoa dentro do armário planejavam, e não queria ficar ali para descobrir. Terminei meu turno naquele dia e fui para casa, e no dia seguinte comecei imediatamente a procurar um trabalho melhor e mais seguro. Após esse encontro perturbador, fiquei abalado e profundamente desconfiado sobre o que realmente estava acontecendo naquela casa. O que presenciei parecia algo saído diretamente de um pesadelo, mas eu estava bem acordado. Apesar de tentar racionalizar a experiência, considerando que poderia ter sido apenas o resultado de uma imaginação fértil, o clima de estranheza e o comportamento da mulher deixaram uma impressão duradoura em mim. Há quem acredite que tais eventos podem ser simplesmente fruto da mente, especialmente quando estamos sob pressão ou cansaço. Outros, porém, acreditam que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver. A verdade é que mesmo anos depois desse incidente, não consegui encontrar uma explicação lógica que descartasse completamente a possibilidade de algo sobrenatural ter ocorrido. A veracidade dos fatos que narrei é algo que carregarei comigo. Não sei se o que vi naquela noite era uma tentativa de assalto, um ritual macabro, ou algo além da nossa compreensão. O que posso afirmar é que a sensação de estar sendo observado por uma presença desconhecida foi extremamente real.
O sobrenatural é um campo repleto de mistérios e experiências como a minha apenas reforçam a ideia de que existem forças e eventos que desafiam a lógica e o entendimento humano. Talvez nunca saibamos ao certo o que aconteceu naquela casa, mas é certo que o impacto dessa experiência permaneceu comigo, servindo como um lembrete de que o inexplicável às vezes espreita nas sombras, esperando para ser revelado. Agradeço imensamente a todos que assistiram a este vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para continuarmos trazendo histórias intrigantes e misteriosas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal News Web Doc para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos e deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. Até a próxima!